que a gente vai chamar de gráfico de uma função quadrática? O gráfico da função de segundo grau, ele vai ser representado pelo que a gente vai chamar de uma parábola. E como é que é esse gráfico na forma de parábola? Vou mostrar ele para vocês aqui. Vou primeiro novamente fazer igual eu fiz na aula passada. Vou construir os eixos ordenados. Então eu tenho o eixo Y e o eixo X. Vou primeiro construir o eixo deitado, que é o eixo das abscissas. É o nome que a gente dá para ele. E eu vou construir também o eixo em P, que é o eixo das ordenadas. Ó. Tá aqui. Pronto. E aí eu vou colocar aqui só a setinha para representar igual a gente já vem representando. Eu posso garantir que o gráfico de uma função do segundo grau, ele vai ser bem similar ao que a gente vai chamar de uma parábola. Como é que é uma parábola? Uma parábola é bem parecido com um U. Tá? Bem parecido, mas não é igual, tá? Não é tão parecido assim não, mas ele é similar à letra U. Então ele é assim, ó. Isso aqui representaria o gráfico de uma função do segundo grau. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de uma parábola. Lá na geometria analítica a gente vai estudar mais essa parábola a fundo para quem vai fazer o concurso da ESA, da SPCET, inclusive concurso da AFA ou qualquer tipo de prova de oficial. Mas o importante aqui que a gente quer na parte de função é que esse gráfico, o nome que ele recebe é parábola. Tá? E essa parábola vai ter sempre esse desenho que o Nelson fez? Não vai ter apenas esse desenho do jeito que o Nelson acabou de fazer. Ele também pode variar, tá? Igual a gente trabalhou lá a parte de função do primeiro grau, ele também varia em função dos parâmetros A, B e C. Que a gente vai ver agora como é que os parâmetros A, B e C vão influenciar no gráfico de uma função do segundo grau, tá? Então, assim como quando a gente trabalhou a função do primeiro grau, o A e o B, eles se influenciavam de alguma forma no gráfico, aqui na função do segundo grau, o A, B e C também vão influenciar de alguma forma no gráfico dessa parábola. Tá? Então, vai acontecer a mesma coisa que lá na função do primeiro grau. Alguma coisa eles vão influenciar no gráfico. Tá? Importante que eu quero que vocês capturem, que vocês entendam até esse momento. A função do segundo grau, ela tem uma fórmula que ela é dada como y, vou até subir aqui para a gente recapitular um pouquinho, igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então essa é a fórmula geral das funções do segundo grau. Tá? E eu vou precisar que os números a, b e c, os números a, b e c ficou estranho, né? Sejam sempre números reais e que o a ele seja um número diferente de zero. O a ele não pode ser igual a zero. Então preciso que o elemento x ao quadrado ele sempre apareça na minha fórmula, tá? Então, nessa equação aqui, nessa fórmula, nessa expressão que eu coloquei aqui, eu vou precisar que tenha sempre o x elevado ao quadrado, a variável elevada ao quadrado, tá? Quando a gente for trabalhar uma aula de exercícios, inclusive, de novo, quero convidar vocês a comentar aqui embaixo, não no chat ao vivo, aqui nos comentários da aula, se vocês querem exercícios de função do primeiro e do segundo grau, então bota ali, faz uma live só de exercícios, bota aqui nos comentários. E na live de exercícios, nos exercícios eu vou ver que não precisa ser apenas a variável x, a gente muda para confundir o aluno. Então posso, em vez de trabalhar f de x, posso fazer f de t, que é a variável vira o t, f de n, que a variável vira um n. Mas o que muda, Nelson? Nada. É uma função de segundo grau do mesmo jeito. O seu gráfico vai continuar sendo uma parábola, mas nos exercícios vocês vão ver que é bem normal a gente mudar o x por um t, por um n, por um m. Já vi mudar ele por um P também, por um Q. Então a gente só muda a letra para confundir o aluno. Tá? Então, por enquanto, a fórmula será sempre y igual a ax quadrado mais bx mais c. E eu preciso que o a seja diferente de zero. E ainda, o gráfico dessa parábola o gráfico dessa função recebe o nome de parábola. Tá?